O PET TV está novamente na Clínica Vitalis e a gente vai conversar mais uma vez com a doutora Tamara. Doutora, seja muito bem-vinda à TVS. Obrigada, Silvia. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, das doenças, aquelas encontradas nos gatinhos, né? Isso, hoje a gente vai falar um pouquinho da minha área que eu amo mais, que são os gatinhos, né, dentro da minha especialização. É bastante importante a gente focar na questão das doenças infecto-contagiosas. A gente sabe que existe uma gama de doenças que tem a vacinação anual que deve ser feita, gatinhos precisam ser vacinados assim como os cães, né? Dentro dessas doenças, as mais importantes entram aquelas de trato respiratório, que justamente nessa época de entrada de inverno a gente tem uma incidência maior, né? Que é rinotraqueite, calicivírus, né? Do trato respiratório dos felinos. Além dessas doenças, hoje a gente ainda tem a imunização contra a FeLV, que é o vírus da leucemia felina, tá? Eu faço questão de abordar esse tema, a questão da FIV e da FeLV, que são duas doenças que a gente tem uma incidência bem razoável em Santa Cruz, né? Santa Cruz é considerado endêmico para a FeLV pela quantidade de casos que se apresentam. E elas são doenças silenciosas. Normalmente tu pega um gatinho da rua, aparentemente ele está saudável, ele está bem, chega a um determinado ponto do desenvolvimento, a gente começa a ter incidência de algumas doenças com uma frequência grande que não seria comum. Nesse ponto é que a maioria das pessoas me traz os gatinhos para que a gente faça o teste. Falando um pouquinho dessas duas doenças, a FIV ela é o vírus da imunodeficiência viral adquirida, seria o nosso HIV, né, mais específico para o DNA do gato. E a FeLV, que é justamente o que a gente tem incidência maior, é o vírus da leucemia felina. Apesar de ele ter esse nome, ele não causa somente leucemia, né? Ele vai causar desde quadros de câncer, leucemias, linfomas, ele pode causar uma imunodeficiência adquirida, então aquele sistema imunológico não responde bem, é um gatinho fraquinho que pega gripe toda hora, né? Que apresenta doenças de pele. Esse gatinho ele pode apresentar uma característica de uma pelagem feia sem nenhuma razão aparente. Alguns eu tenho pacientes que apresentaram simplesmente um excesso de oleosidade sem explicação e tudo relacionado a esse vírus, né? Certo. Doutor, e só uma pergunta que pode até parecer um pouco boba, né? Mas para quem é leigo pode ser importante. Esse vírus, ele não é transmitido para humanos? Não é transmitido para humanos. O vírus ele é espécie específica. Ele pode ser transmitido para outros felinos selvagens, mas não para humanos. Mas o risco incorre porque a maioria das pessoas que gosta de gato não tem um só, né? É normal a gente ver famílias com 2, 3, 8, 10, 30, né? Sim. E nesse caso, no momento que tu introduz um novo membro para a família, tu tem que ter certeza de que tu não tá colocando os outros gatinhos em risco. Por isso esse teste também se torna importante, né? E esse teste, esse diagnóstico, ele é fácil? Ele é fácil de fazer, é uma coleta de sangue, é rápido, o teste sai dentro de 30 minutos, né? Eu recomendo o uso dos kits de ELISA, que é um pouquinho mais seguro, a gente tem menos prevalência de falso negativo. E assim, meu gatinho é saudável se eu tenho ele, para que fazer o teste? Porque se tu sabe que o gatinho ele é positivo para FIV, é positivo para FeLV, existem medidas de controle que a gente pode ter para manter essa imunidade em alta, né? E quando a gente trata qualquer doença concomitante, que às vezes não tem nada a ver com o vírus, a gente sabe que o gatinho positivo precisa de um tratamento um pouco mais prolongado, porque o sistema imunológico não vai ter a mesma resposta. É exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Como que é a qualidade de vida desses gatinhos? Olha, eles vivem perfeitamente bem, normais, né? Tenho pacientes já com diagnóstico há 4 anos, completamente assintomático, né? Desde que ele esteja num ambiente adequado, com principalmente a nutrição tem que ser bem adequada, né? Minimizando o estresse, e qualquer doença que esse bichinho apresentar, ela tem que ser tratada de imediato, né? Um animalzinho que a gente não pode esperar 2 dias para ver se vai melhorar, a gente não tem esse tempo, porque esse tempo pode ser o suficiente para o vírus começar a replicar
né, de forma oportunista. O sistema imunológico está preocupado em conter outra doença, o vírus vai lá e replica, e na sequência a gente tem câncer, tem a leucemia, tem as anemias, a gente tem todo esse quadro. Então a expectativa de vida... Expectativa de vida média, tá? É mais curta quando a gente fala de FeLV. Né? O gatinho FeLV positivo se fala numa média de expectativa de vida de 3 anos, mas a gente tem vários pacientes que já ultrapassaram há bastante tempo isso, desde que, claro, a gente pegue e leve em consideração que ele não é um gatinho saudável, sempre, por mais que ele aparente ser, ele vai brincar, vai comer, vai ser... Né? Tu olhando para um gatinho, tu não pode dizer que ele é positivo ou não. Mas a gente sabe que ele tem uma fragilidade a mais. No caso da FIV, que é a AIDS dos gatos, esse bichinho às vezes ele vive uma vida inteira, 10, 15 anos, e a doença vai aparecer já numa idade um pouco mais avançada. Então a FIV tende a ser menos agressiva. Também ela é um pouco menos frequente, né? Outra coisa importante é a questão da transmissão, né? A transmissão da FIV, ela é praticamente DST, ela é mais por cruza, mordida, arranhão. A FeLV, ela é principalmente por esse contato direto, mas o gatinho portador que está replicando o vírus pode liberar o vírus na saliva. Então aquele contato de pratinho de água, pratinho de comida, mesmo que esses gatinhos se deem muito bem dentro do ambiente, eles podem correr no risco se houver né, essa troca de fluido. Isso, essa troca de saliva. E os gatos, vivendo num ambiente estrito, eles se lavam uns aos outros, né? Então a gente vai ter esse risco. Doutora, e existe vacina para prevenir, então, a FIV e a FeLV? Sim, existe vacina para a FeLV. A FIV nós não temos vacinação no Brasil, né? Um pouco mais complicado. Mas a FeLV tem a vacina, ela pode ser feita anualmente. É uma vacina que vem junto com aquelas doenças da gripe. Então, tu faz uma dosezinha, repete em 30 dias e depois esse reforço é anual, tá? A questão da vacinação. Normalmente a gente começa a vacinar o filhotinho pequenininho, né? O pessoal tem bastante dúvida com relação a isso. Porque o teste para FeLV, eu só vou ter um resultado fiel a partir dos 4 meses de idade. Né? A vacinação a gente começa aos 3 meses de idade do gatinho. Então, o gatinho FeLV pode ser vacinado com vacina contra a FeLV? Pode, porque o vírus é morto, inativado, não causa problema nenhum. Tá? Pode ser feita a vacinação, pode ser testado depois. E sempre eu aconselho para o pessoal que quer adotar um novo membro da família, eu vou pegar um filhotinho. A gente não vai conseguir testar para saber se é seguro. Então, vacina os gatinhos com os quais convivem, tá? É uma segurança maior, mas a gente sempre lembra que a vacina não é 100%. Se houver muito estresse nessa adaptação, estresse baixa imunidade, a gente pode ter uma falha vacinal. Tá certo, então, doutora. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos aqui mais uma vez, sempre tão importantes. Obrigada. E sempre tão elucidados, né? E até a próxima. Até a próxima.